irmãos. Está alto? Paz do Senhor, paz do Senhor, os irmãos que estão em casa também. Bom, vamos lá então. Por quê? A mesa de som? É? Para bom ou para ruim? Amém. Bom, vamos lá então, ver se eu consigo aproveitar que não teve recado hoje, para não me alongar muito. Estou brincando, porque eu pedi para o pai imprimir para mim a ministração, e ele está brincando comigo, porque são 2 folhas, que hoje o culto vai até às 11, mas não, fique tranquilo. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Trocar? Está com algum problema esse microfone. Ah, viu? Não é a voz que está boa, é o microfone. Alô? Esse aqui está... Alô? Está funcionando? Alô? Alô? Não, não. Alô? 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 Que é bom, dura pouco. Ei, alô, som? E aí? Voltou a voz, não? É. Vamos lá, então. Deuteronômio. Me sinto melhor agora. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5º livro da Bíblia, último livro do Pentateuco, escrito por Moisés. 29, capítulo 29, lá no finalzinho do livro também. E versículo 29 também. Todos abriram? Vamos fazer a leitura então. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Vamos orar? Pai amado, louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de estar reunidos aqui, como Tua igreja, Teus filhos, o Teu povo, Senhor, reunidos para ouvir a Tua palavra. E nesse momento eu peço a Ti, Senhor, que tenha graça e misericórdia e esteja nos direcionando nessa noite a ouvir e a sermos edificados pela Tua palavra, Senhor. Que realmente a Tua vontade seja manifesta aqui, que Teu Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra, e somente a Tua palavra, Senhor, possa edificar as nossas vidas, nos firmar, nos convencer dos nossos erros, das nossas falhas, nos levar ao arrependimento, nos transformar e nos aperfeiçoar nessa caminhada, Senhor, rumo ao glorioso dia em que Tu há de vir, Senhor, nos buscar. Deus, pedimos a Ti que através do Teu Espírito Santo Tu esteja fazendo essa obra grandiosa, Pai, porque por nós mesmos sabemos que não podemos fazer nada, mas é Tu que opera tudo em todos. Por isso nos colocamos diante de Ti, com humildade, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa ministração é: seja feita a... Porque lá no fundo, ou às vezes nem tão no fundo assim, a gente quer que a nossa vontade seja feita, né? A gente fala, não, mas vai dar tudo certo, seja feita a vontade de Deus, mas a gente está torcendo para que a vontade dele seja igualzinha a nossa, né? Porque a gente já planejou, a gente sabe que vai ser muito bom se acontecer o que a gente quer. E aí a gente fala, né? A gente dá essa espiritualizada, seja feita a vontade de Deus, mas a gente quer que a nossa se realize. E é isso que a gente vai estar falando um pouquinho aqui. E antes eu quero fazer uma pequena
introdução, eu acho que é pequena. Começando lá em Gênesis. Gênesis 1 e 2 fala sobre a criação de todas as coisas, né? Gênesis 1 narra Deus criando, né, os 7 dias ali, os 6 dias, né, em que Deus trabalha, realizando, construindo tudo, perfeito e maravilhoso como Ele planejou. E no capítulo 2, em especial, Deus fala que plantou um jardim no Éden, perfeito, maravilhoso, e colocou lá, então, o homem e a mulher, né, Adão e Eva, para cultivar e guardar esse jardim. Com isso, nesses 2 capítulos, Deus estabelece pelo menos 3 mandatos ali. O que seria mandato? É algo que a gente tem que cumprir, tem que realizar. Né? A gente ouve essa palavra, geralmente, quando se fala de política, né? O prefeito, enquanto estava no seu mandato, ele fez isso, fez aquilo, né? A gente escuta muito essa palavrinha se referindo a termos políticos, né? Mas mandato quer dizer algo que precisa ser feito, ser realizado, cumprido, algo estabelecido que precisa ser realizado, né? Então, nesse capítulo ali, a gente vê pelo menos 3 mandatos que Deus estabelece. O mandato espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus. Deus estabelece que o homem precisa se relacionar com Deus para poder viver e viver bem. Ele precisa ter um relacionamento com Deus. Um mandato social, que é o relacionamento familiar. Deus estabelece, deixa muito claro isso, que o homem precisa viver em família. É algo divino, é algo de Deus, e que ele precisa ter esse relacionamento familiar e que, né, se possível, que se case e tenha filhos. E também um mandato cultural, mais especificamente nesse jardim, quando ele manda o homem cultivar e guardar o jardim, ele estabelece esse mandato cultural, que seria o relacionamento com toda a criação, com tudo que foi criado, né, a natureza, ou até os outros homens, né, a sociedade em si, tudo que Deus criou, o homem então precisa se relacionar com isso, precisa ter um compromisso com isso também. Isso envolve praticamente tudo o que fazemos. Por exemplo, algo muito simples, jogar um papel de bala na rua. Né? Isso é algo bobo, corriqueiro, mas que eu acredito que muitos aqui devem ter aprendido isso com seus pais. Né? E até hoje, quando vem uma pessoa, né, descascando uma bala e jogando o papel no chão, acha estranho, pelo menos deveria. Né? Eu acho... Como é que a pessoa tem a capacidade de fazer isso, né? Tirar uma bala e jogar o papel no chão. Ou, pior ainda, né? Jogando pelos vidros do carro, latinha, né, refrigerante, de cerveja, a gente vê. É estranho. Para mim é estranho, né? Porque eu cresci sabendo que isso é errado. Algo muito simples, mas isso fala de um mandato cultural, um cuidado com a natureza, com o que foi criado. Algo muito simples, né? Então, isso que Deus estabelece vai desde algo muito simples até algo muito precioso e muito complexo, né, e um assunto que está bastante em alta no momento, está ganhando forças e que nós precisamos trabalhar contra, que é a liberação do aborto. Algo também que a gente precisa falar, a gente precisa se lembrar, né, e defender, né, o lado contrário a isso, porque, com certeza, a liberação do aborto, ou a prática do aborto, quebra esses 3 mandatos de Deus. A gente, impedindo o nascimento de uma criança, a gente vai contra o nosso relacionamento com Deus, vai contra o nosso relacionamento familiar, que eu não consigo compreender como que uma mulher consegue tirar a vida do seu próprio filho. Né? Para nós, é muito difícil acreditar que uma mulher seja capaz de fazer isso. E também o mandato cultural, né, o relacionamento com toda a sociedade. Então, o aborto quebra esses 3 facilmente e é algo que a gente não pode abrir mão, porque a gente sabe que não é da vontade de Deus que isso aconteça. E o nosso tema é justamente esse, né, a vontade de Deus. E é muito lógico, então, que um aborto, falando agora um pouquinho sobre isso, não é a vontade do nosso Deus. Um Deus que nos criou
e deixou muito claro lá em Gênesis, né, que ele nos criou e mandou frutificar e multiplicar. Então, é muito óbvio, né, não tem como a gente cogitar essa ideia de que um cristão possa ser a favor do aborto, porque já nos primeiros capítulos da Bíblia a gente vê Deus mandando frutificar e multiplicar. Então, é óbvio que não deve ser uma opção do homem, que, na verdade, o homem quer, né, legalizar e quer fazer, realizar essa prática para que a sua própria vontade seja cumprida, né? Realmente, quem quer fazer isso, quem quer liberar isso, ele quer ir contra a vontade de Deus porque ele quer que a sua própria vontade seja feita. Ele quer desfrutar dos prazeres, né, dos bônus de uma vida conjugal ou de uma vida amorosa, mas não quer ter as responsabilidades que essa prática traz, né? Então ele quer viver muito bem a sua vida, só desfrutando de prazeres. Ou, né, ser pior do que isso, realmente ser alguém que quer ir contra a vontade de Deus, como a gente tem visto muitos se levantando realmente, né? A gente já escuta de pessoas que querem fazer transformações de sexo para poder ter a ousadia de engravidar, para poder tirar o seu próprio filho. A gente escuta relatos desse tipo hoje, muito triste, a gente não consegue entender como alguém é tão ruim a esse ponto, mas a gente escuta militantes falando esse tipo de coisa. Quem passou, né, por uma experiência de um aborto sabe como isso é dolorido, né? E eu e a Carol, né, tivemos, né, nosso primeiro filho, ele não chegou ao fim da gestação, né? E aí a gente se pergunta, né? É claro, é óbvio que Deus é contra o aborto, mas como é que Deus permite um aborto espontâneo? São perguntas que a gente não tem resposta. E isso se encaixa lá naquele versículo que a gente leu. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Comecinho do nosso versículo, né? O nosso Deus. São coisas que a gente pode ficar debatendo aqui, buscando explicações, razões, a gente nunca vai encontrar. Isso não nos deve cogitar, né, voltar atrás e pensar, será que o aborto pode ser permitido ou não? De forma alguma. Mas entender que, de alguma forma, um aborto espontâneo, ou perder uma criança, ou até o falecimento de uma criança já nascida, né, é da vontade de Deus, a gente não pode duvidar que Deus está no controle de todas as coisas. A gente só não tem a resposta, o porquê que Deus fez isso, o porquê Deus permite isso. Isso são coisas que são encobertas e a nossa mente limitada não é capaz de explicar. A concepção de uma vida, ela é muito semelhante a essa primeira profissão que Deus estabeleceu no jardim, que Deus instituiu, né? O cuidar do jardim, ou seja, o ser um jardineiro, né? Foi mais ou menos isso que Deus colocou encarregado ali de Adão, sobre cuidar do jardim, né? E a gente vê muitos aspectos muito semelhantes, a gente até usa essa analogia, né, quando a gente fala sobre uma gravidez, né, que Deus plantou uma sementinha na mulher e ela vai crescer, e é muito lindo essa relação. E nesses dias a gente estava marchando aqui com o Pepe, né, Instituto Mira aqui, a gente passou bem perto da minha primeira casa, que fica aqui na rua de trás, na segunda quadra. A gente passou ali quando a gente dobrou a esquina e a gente viu uma palmeira real que tem na frente da casa. Quem passar por ali com certeza vai ver. Uma casa de vidro, acho que pintaram de verde, e tem uma palmeira real gigante, linda. A gente plantou logo que a gente casou. Além de outras plantas, a gente plantou essa palmeira lá.
E eu me recordei de muita coisa, né, porque ela está muito linda mesmo, essa palmeira. E eu, né, me lembrei que eu tive uma infância muito boa, eu pude passar um bom período no sítio, né, dos meus avós maternos, né, tive várias experiências lá, sítio mesmo, aquele sítio aqui na Caianduba, onde a gente tirava o leite da vaca para tomar café. Além disso, a gente colhia café, torrava, moía para fazer café, e tinha plantação de tudo quanto é tipo de coisa lá, né? Laranja, limão, morango, siriguela, cana-de-açúcar, enfim, tinha tudo lá. Eu vivi no meio disso, araçá, eu vivi no meio dessas plantas. E eu me lembrei também que eu aprendi a plantar com a minha avó paterna, a avó Amada. Me lembro muito bem, ela gostava muito de planta também, ela era daquele tipo de pessoa que conversava com a planta, né? Literalmente ela conversava. E eu me lembro dela me ensinando a plantar, pegar sementinha de laranja, de tomate, plantar, cuidar, regar. Eu só não cheguei ao ponto de conversar com a planta, mas eu aprendi com ela. Mas aprendi com ela a plantar. E eu sempre sonhei, né? Sempre queria ter uma casa para poder plantar. Eu achava lindo isso, né? E eu consegui realizar, né? Plantei aqui no portal, só sobrou essa palmeira, mas está lá. E na minha casa atual também, eu pude plantar, tem ipê amarelo, ipê roxo, limão, araçá, pitanga e mais algumas plantas. Eu plantei pequenininha e hoje já consigo colher os frutos dela. E com certeza há algo muito divino nisso. Porque a primeira profissão que Deus criou, né, estabeleceu ali no jardim, muito relacionada com o fato de frutificar, crescer, né? Frutificar já quer dizer, né? Multiplicar e frutificar. E daqui que eu quero tirar essa lição, algo que vem edificar a nossa vida. Porque, observando a vida de um jardineiro, alguém que planta, né, um produtor rural, vamos dizer assim, o homem ele faz todo o procedimento, ele escolhe a melhor semente, escolhe a melhor terra, ele aduba, ele ara a terra, e ele chega naquele momento em que ele planta a sua semente. E a partir dali, ele não tem mais domínio nenhum sobre a situação. Mas, claro, ele vai regar, ele vai tampar, se precisa tampar, ele vai fazer alguma coisa. Mas agora, se aquela semente vai germinar, quem já fez aquela experiência do feijão, né, no algodão, esses dias a janela de casa estava cheia, né? Deu certo aquilo lá, filha? Não? Ela plantou um monte de coisa, era feijão, ficou 2 semanas sem regar, olha aí. O que tinha lá? Tinha feijão, o que mais? Laranja, tinha mais só isso? Ela pegou vários tipos de feijão, de semente e fez ali. E aí a gente vê ali a sementinha, daqui a pouco ela tem que, dentro dela, nascer algo. Só que a gente já não consegue mais ver o que acontece ali. E aí é que está. Chega um momento em que as nossas capacidades chegam ao seu fim. E é Deus que faz germinar. Ali, a vontade de Deus prevalece. Voltando para o nosso texto base, Deuteronômio, nós vemos que o conhecimento, os planos, a vontade de Deus, elas vão muito além do que a nossa. Vamos ler de novo, mas eu separei aqui na tradução NTLH. É uma tradução que eu não uso muito, mas eu achei legal nessa versão. Por isso que eu falo bastante sobre versões, geralmente, quando eu prego, né? E não existe uma versão melhor ou, né, a favorita. É muito legal quando a gente pega algum versículo, vai fazer algum estudo e compara as versões, porque às vezes alguma vai trazer alguma expressão melhor do que a outra. E aqui eu achei legal a NTLH. E ela fala assim: há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas o que Ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecemos todas as suas leis. Então, há coisas que nós não sabemos, realmente. A gente precisa admitir isso. Há coisas que a gente
Por exemplo, né, esse exemplo que eu falei, que é um exemplo muito profundo, né, um aborto espontâneo, né, a morte de uma criança, a gente não tem como explicar por que Deus permitiu isso. Isso vai muito além, né, e teria muitos outros exemplos para a gente dar, coisas que acontecem na nossa vida constantemente, e a gente se pergunta, por que Deus? Por que isso? A gente não tem essas respostas, elas vão muito além. Antes de prosseguir, eu só queria destacar outra coisa nesse versículo. A gente não vai avançar, apesar de ser um versículo muito rico, né, dá para extrair muita coisa, mas eu acho legal destacar aqui, que, ainda mais que a gente está falando um pouco sobre isso, que ele fala, mas o que ele revelou, isto é, a sua lei é para nós e para os nossos filhos. Eu acho muito legal ele trazer aqui a responsabilidade dos nossos filhos, de que nós temos a responsabilidade de passar isso para eles, né? Que não é só para nós, na verdade, é para nós, mas nós também devemos transmitir isso para os nossos descendentes, as nossas gerações. Então, existem inúmeras coisas que nós não conhecemos como seres humanos, porque nós somos finitos, nós somos limitados. Mas o mesmo nós não podemos dizer sobre Deus. Ele é infinito e ele é onisciente. Onisciente, ele tem todo o conhecimento, ele sabe de todas as coisas. O conhecimento de Deus é exatamente como ele. É infinito, né? E é absolutamente perfeito também. O conhecimento de Deus é totalmente perfeito. Ao contrário de nós, Deus não precisa resolver problemas, Deus não fica em dúvida. Poxa vida, e agora o que eu faço? Né? Meu Deus, um homem pecou, e agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Deus não se encontra nessa cilada, né? Deus não precisa, estou em dúvida, eu vou ligar para alguém agora, né? Vou pedir um conselho para alguém. Né? Deus não tem, né? Deus não passa por essas situações como nós, né? Que toda hora, pastor, o que eu faço? Né? Meu sogro, o que eu faço? Meu irmão, o que eu faço? A gente lida com dúvidas o tempo todo, né? E a gente precisa de conselhos e é bom, e a gente deve manter isso. A Bíblia recomenda, né? Na multidão do conselho usar sabedoria. A gente precisa ser assim, mas Deus não é assim, né? O seu conhecimento é perfeito e Ele sabe de tudo. Ele nunca se encontra numa cilada. Ele tem todas as respostas. E como Deus é infinito e incompreensível, ele tem perfeito conhecimento de si mesmo e de todas as coisas. Por outro lado, o nosso conhecimento é como nós. É finito e é incompleto. Nós somos limitados e os nossos conhecimentos estão no mesmo nível do que nós. Desde que somos criados, então, nós dependemos de Deus para conhecer a sua vontade. Falando da segunda parte desse versículo, né, a primeira fala que tem coisas que nós não conhecemos e isso pertence a Deus. E a segunda parte desse versículo, tão importante como a primeira, diz que o que ele revelou, isto é, a sua lei, que é isso aqui, a lei de Deus, isso é para nós e para os nossos filhos para sempre. E ele fez isso para que obedecemos, para que possamos obedecer e seguir. Então, nós somos limitados, o nosso conhecimento é pouco, mas Deus deixou algo muito precioso aqui, o que há de mais precioso nessa terra, que é tudo o que nós precisamos conhecer. Somente isso, né? Aqui está tudo o que a gente precisa conhecer. O que sai, o que passa disso, pertence a Deus. Aqui está a resposta para todas as coisas, a solução para toda a vida, para toda a humanidade, para todos os nossos problemas, está aqui, né? Por isso que nós precisamos conhecer, se alimentar e viver a palavra todos os dias. E aqui mostra para nós, pelo menos aquilo que Deus quer revelar quanto à sua vontade. Então, quando a gente fala que a vontade de Deus seja feita, ou eu quero viver a vontade de Deus, também é uma expressão que a gente usa muito. Ah, Senhor, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus planos, a tua vontade para mim. E a gente não lê, é a mesma coisa que não falar nada, porque não quer, se a gente só falar, eu quero viver a tua vontade, a gente não vai conhecer a vontade de Deus de outra forma, não vai vir um anjo, né, como veio para Maria e disse para ela qual era a vontade dele. Para nós, raramente, né, vai acontecer algo desse tipo, porque ele já revelou a vontade dele e está toda aqui. Então, se a gente apenas falar e não ler
e não entender a palavra de Deus, é apenas palavras ao vento. Toda a vontade dele está aqui. E Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não precisa abrir, mas o versículo inteiro diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, esse versículo também é muito lindo, muito precioso, e ele traz várias lições aqui também. A primeira é que nós não pertencemos mais a esse mundo, que a gente, então, não deve mais viver conforme os padrões que esse mundo apresenta para nós. E, pelo outro lado, a gente então tem que deixar que Deus transforme e renove a nossa mente. E isso é algo que o versículo deixa até claro pelas palavras e a forma que ele utiliza, que não é algo instantâneo. Não é algo que acontece, aceitei Jesus, pronto, a minha mente agora já é outra. Deus vai renovando, literalmente, Deus vai modificando, nos fazendo entender. É uma obra constante do Espírito Santo que a gente deve buscar em Deus. Que a nossa mente seja renovada, seja transformada, de glória em glória, né? De passo em passo, caminhando. Deus vai modificando. E já é algo que vai, muitas vezes, contra o padrão desse mundo, que é muito imediato, né? Deus faz as coisas num processo. Até estava conversando com a Carol esses dias, né, que ela levantou essa palavra, já dá até nojo, tanto que eles usam processo, num sentido, né, de coach, de coisa assim, né? Tem que entender o processo, tem que entender. Ok, existe o processo é muito bom, mas tem gente que às vezes valoriza demais isso, né? Mas a gente tem que continuar usando essa palavra, não tem outra para substituir, né? É um processo que realmente acontece em nossa vida, e a gente tem que viver esse processo. Não dá para fugir muito disso. Devemos entender que a nossa mente não pertence mais a esse mundo. Nem a nossa forma de pensar deve estar relacionada com as recompensas desse mundo. E isso é algo bem difícil. Porque você já pararam para pensar como esse mundo tem nos pressionado por recompensas imediatas, né? Esses dias eu ouvi uma frase que diz que desde que o homem inventou a Polaroid, nunca mais teve paciência para nada. A gente não tem mais paciência, infelizmente. É só ver os nossos filhos, nossas crianças, elas são extremamente impacientes, elas não conseguem mais parar para qualquer coisa. E o mundo vai caminhando para isso, né? Cada vez mais rápido tudo, né? E eu não estou falando mal das criações, da tecnologia. A gente sabe que isso tem Deus em tudo isso, né? A sabedoria que Ele deu ao homem para criar. Mas, na verdade, é como nós somos dominados por essas coisas, né? E a gente não precisa ir muito além, né? Quem já ouviu falar agora dessa nova moda, né? Desse tal da Live NPC, que nunca ouviram falar? Live NPC, gente, é o cúmulo dessa resposta imediata, né? Que é pessoas que se vestem de personagens de videogame, vão para uma live e conforme as pessoas mandam dinheiro para ela no formato de um tipo de emoji, tipo uma banana, aí ela faz um movimento de boneco, né? Banana, e ganha dinheiro por isso. Tá aí para todo mundo, tá? Manda dinheiro aí, ó. Faz o Pix. Ganhei quanto aí com isso? 35? Cada uma coisinha dessa que eles fazem, eles vão ganhando muito dinheiro, tá? Mas se for ridículo o que eu fiz, é extremamente mais ridículo do que isso. Porque eles se vestem de coisas e ficam horas fazendo o mesmo movimento. Enfim, é uma coisa absurda de ridícula que eu nunca... Não dava para imaginar que a humanidade podia se submeter a esse tipo de coisa. E isso é o resultado dessa resposta imediata, né? De uma recompensa, é exatamente isso, uma recompensa imediata ali, que ela recebe por algo absurdo que ela tem que cumprir.
Então, é para esse caminho que vai a nossa humanidade, né? Provavelmente amanhã a gente vai perguntar para os nossos alunos, né? O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser live NPC, eu quero fazer... Daqui a pouco vai estar acontecendo isso, porque o pessoal está ganhando muito dinheiro. Então, a gente está caminhando aí para uma coisa muito ridícula, né? Ninguém mais fala, eu quero ser um médico, né? Eu quero ser um astronauta, né? Eu quero ser youtuber, tiktoker e agora live de NPC, né? Infelizmente. E isso tudo, ele vai contra essa nossa falta de percepção de propósito de vida, de falta de entendimento de vontade de Deus para a vida do homem, de má interpretação bíblica, de não saber por que está aqui nessa terra, apenas querendo os prazeres, o que dá para ter de bom aqui, e as pessoas vão vivendo dessa forma. Acho que, Roberto, me lembro, acho que foi no último culto desse, tu falou sobre Paulo e Silas, eu estou enganado. Foi no culto de homens? É? Não sei, eu tenho uma lembrança que foi aqui no culto, não foi? Acho que foi. Falou um pouquinho, não sei. E eu tenho quase certeza que foi o Roberto, acho que num culto desses aí. Alguém falou que o pai falou de Paulo e Silas e deu a visão sobre Paulo e Silas. Isso. Foi o Leandro que falou? Mas porque o Roberto falou, né? Isso. Porque o Roberto falou sobre aquele episódio, né? De Paulo e Silas na cadeia. E aí ele falou que, né, essa passagem é muito utilizada para falar que o louvor liberta, né? O louvor quebra as cadeias, e na verdade não é sobre isso que o versículo, a passagem está falando, mas está falando sobre a salvação, alcançar uma família. Esse é o tema central, né? E, na verdade, basicamente é o único tema daquela passagem ali, é para dizer como que Deus move todas as coisas para que alguém seja salvo, né? E não que o louvor liberta, e muitos interpretam dessa forma, por causa dessa perspectiva de recompensas imediatas. Então, agora, se eu cantar, eu vou ser liberto, né? Porque a gente quer ter resposta para nossas coisas, a gente quer que a nossa vontade seja feita. Se eu estou passando na prova, então eu vou cantar. Eu vou cantar para que eu possa ser liberto. Não é porque eu estou passando na prova, glória a Deus, né? É só porque eu quero ser liberto. Eu não quero que Deus seja glorificado na minha prova. Eu quero ser liberto da minha prova. Eu quero viver meu oba-oba, o meu bem bom, né? E diante disso, eu quero também trazer outros 3 exemplos de algo semelhante a esse, né? Porque, reforçando o que o Roberto ministrou naquele dia, todo o sofrimento de Paulo e Silas, toda a dor, tudo que eles passaram naquele momento ali de cadeia, de prisão, não foi para a sua libertação, tanto que eles continuaram presos, o Roberto deixou bem claro aquilo, mas foi para que o carcereiro e a sua família fossem salvos, né? E eu quero trazer mais 3 exemplos aqui de pessoas que entendiam muito bem a vontade de Deus, confiavam em Deus plenamente. Um desses exemplos está no livro de Daniel, que são os 3 amigos de Daniel, na fornalha, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Não precisa abrir, mas é Daniel 3, versículo 16 ao 18, que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei. Deixa eu contextualizar antes aqui. Eles foram levados do cativeiro, né, esses 3 jovens, Daniel também, para a terra da Babilônia, para ser treinado, para ser futuros governantes, pessoas importantes no reino. E algumas pessoas não gostaram disso e quiseram arrumar ciladas ali para pegar eles. E aí, então, foi construído um ídolo e todos teriam que adorar esse ídolo, e os 3 não adoraram. Então, foram condenados à fornalha ardente, né? Sofrerem, morrerem na fornalha. Então, aqui vem a passagem. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se, essa palavrinha aqui é bem importante, tá? Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqui nós temos 3
pessoas extremamente entregues a Deus, que abriram mão de toda a sua vida, de todos os seus prazeres, para servir a Deus, estão ali no momento extremamente importante da sua vida, prestes a morrer, eles só precisam se ajoelhar diante de uma imagem, e eles falam, respondem, né, ao rei que está condenando eles: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, nós sabemos que Ele tem poder, e se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não fizer isso, nós não vamos adorar o seu Deus, porque nós confiamos nele. Nós vamos morrer, se essa for a vontade de Deus. Outra passagem que eu uso bastante, que eu acho linda e traz lições preciosas demais para nós, é do nosso próprio Senhor Jesus, né, no Getsemane, Mateus 26, versículo 39, né, que ele estava ali pouco antes de ser entregue, né, para ser crucificado. Ele vai, então, no momento de oração com seus discípulos, ele se retira um pouco mais e faz uma oração diante de Deus. E ele diz: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus falando, Jesus orando, sabendo, né, de tudo que havia sido planejado, de toda a vontade de Deus, e ainda assim, no momento de oração, ele se achega diante de Deus e fala: Senhor, meu Pai, se for possível, se tem essa possibilidade, me livre do sofrimento que eu vou passar, mas não seja feita a minha vontade, somente a tua. Jesus falando, né, que torna isso muito mais pesado. Outra passagem, Atos 21, uma passagem que a gente foi ministrado quando a gente estava em viagem lá em Recife, agora traz um relato aqui muito interessante. Atos 21, a terceira viagem missionária de Paulo, já no fim, né, da sua vida ali, como evangelista, né, apóstolo. Ele está indo, então, em direção a Jerusalém, onde provavelmente ele seria perseguido e provavelmente seria executado. E aí, durante essa viagem, ele faz duas paradas, uma delas em Tiro. Aí, Atos 21, versículo 4, ele para em Tiro e ele encontra alguns discípulos, e aí o versículo fala assim: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Entenda o que está acontecendo aqui. Paulo está indo para Jerusalém. Ele já sabia que provavelmente ele não passaria muito tempo depois disso, quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria perseguido, preso e provavelmente iria morrer, porque estava tendo uma grande perseguição. E aí ele chega em Tiro, ele encontra alguns irmãos, e os irmãos, pelo Espírito Santo, é revelado a eles o que iria acontecer com Paulo, e eles chegam para Paulo e falam: Paulo, não vai, o Espírito Santo mostrou aqui o que vai acontecer contigo, não vai. Aí ele segue viagem e ele para em Cesareia. E aí em Cesareia, versículo 12 e 14 diz assim: deixa eu falar um pouquinho antes aqui. Lá em Cesareia chega um profeta, Ágabo. Ele pega o cinto de Paulo, ele se amarra, e aí ele fala: isso vai acontecer com o dono desse cinto. Ele será preso, será torturado. E aí, depois que Ágabo fala isso, vem esse versículo aqui. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dizemos: seja feita a vontade do Senhor. Aqui nós temos irmãos em Cristo, é muito forte também essa passagem, né? Irmãos em Cristo, recebendo uma revelação do Espírito Santo contra algo que ia acontecer com Paulo, e eles
recomendo, então, que Paulo não continue. Mas Paulo, então, coloca, né, a sua fé e o que já estava no seu coração e diz, não, mas é isso mesmo que tem que acontecer, eu tenho que continuar, é para lá que eu vou. E aí todos concordam, ok, então, seja feita a vontade do Senhor. Como eu falei, infelizmente, em nossos corações, nós somos tentados a impor a nossa vontade, mediante as situações. O Espírito Santo, ele nos revela, ele nos fala, a gente vê pela Bíblia muitas coisas que deveriam acontecer, e às vezes a gente tenta tirar nossas próprias conclusões. Se o Espírito Santo mostrou para eles, né, que seria difícil, não quer dizer que ele não deveria ir, mas ele só alertou, vai ser difícil. Anime Paulo, provavelmente era isso que eles deveriam ter feito. Se a gente escuta Jesus falando, no mundo tereis aflições, a gente talvez queira parar, não queira fazer mais nada, não queira seguir no caminho de Cristo, mas não é isso. A gente deve ser fortalecido. Se a gente escuta que os dias serão maus, os próximos anos serão horríveis, nossa tendência é não ter filhos, talvez, não querer esse mal para os nossos filhos, ou não querer arrumar muito compromisso para não se incomodar. Mas não é isso que devemos fazer, a gente deve continuar a nossa vida e, pelo contrário, fortalecer e animar ainda mais uns aos outros, porque os dias serão horríveis. Paulo e Silas, os 3 jovens... Peraí, só um pouquinho. Achar que somente o que vemos ou o que podemos administrar é melhor para nós é o que a gente tenta fazer, né? Pior do que isso ainda, é uma falsa teologia, ou uma falsa ideia, que nos estimula a impor a nossa vontade a Deus, né? Decretar, exigir os nossos direitos, né? Nossas recompensas. Deus te deu isso, Deus te fez poderoso, agora você tem que cobrar de Deus isso, né? Existe, infelizmente, essa ideia, né? Uma teologia da prosperidade, né? Uma teologia coach, coisas desse tipo, que a gente deve, então, chegar diante de Deus e exigir os nossos direitos, porque Deus nos colocou acima de todas as coisas, então nós devemos buscar essas recompensas. Isso tudo vem nos enganar e às vezes colocar a nossa mente em situações difíceis de lidar contra, né, a vontade de Deus, que muitas vezes não é essas, né? E nós não vemos isso na Bíblia. Nós não vemos nenhum homem de Deus exigindo os seus direitos diante de Deus, né? Diante dos homens a gente vê Paulo fazendo isso, né? Na hora que ele é julgado, ele diz, não, eu tenho meus direitos de cidadão, aí já é outro assunto. Mas diante de Deus, a gente não vê os homens chegando, Deus, agora eu quero isso, me faz isso, porque é meu direito, né? Então, esses exemplos que a gente trouxe, Paulo e Silas, os 3 jovens na fornalha, Jesus, os discípulos ali na situação com Paulo, a gente não vê nenhum deles exigindo algo, pelo contrário, a gente vê humildade, né? Utilizando sempre a palavrinha se for possível, Senhor. Esses 3 jovens, né? Pensar neles aqui, eu já falei um pouco. 3 jovens que foram capturados da sua terra, levados para um outro reino. Lá foi oferecido tudo de bom e eles negaram. Eles trocaram toda a sua vida para honrar a Deus. Eles não teriam direito de dizer, Senhor, agora aqui, eu estou na frente dessa fornalha, eles vão me jogar lá. Senhor, pela autoridade que tu me deu, eu decreto, apaga esse fogo, me livre daqui. Eles não teriam esse direito diante da situação, de tudo que eles viveram. Mas a gente não vê isso, a gente vê humildade diante deles. A gente vê eles honrando a Deus diante do rei, exaltando o nome de Deus, dizendo, eu sei que meu Deus pode me livrar daqui, e se for da vontade dele, ele vai me livrar. Mas saiba, rei, que ainda assim, se nada acontecer, eu não vou adorar Deus nenhum, eu vou morrer por causa desse Deus. Paulo, em Coríntios,
ele fala que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Voltando lá para o início agora, né? Como servos diante de Deus, a gente faz tudo que está ao nosso alcance. Até o momento em que a gente entende que a nossa limitação acabou, né? A nossa limitação chegou, e dali é da responsabilidade de Deus. Esse exemplo do jardineiro é algo que deve ser vivido em nossa vida diariamente. Saber as nossas responsabilidades, o que temos que fazer, mas saber que, acima de tudo isso, Deus está administrando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Esse versículo também é muito lindo. A vontade de Deus é que a gente seja grato por tudo, mesmo quando a vontade dele não é a nossa. Eu não estou dizendo, e eu não quero que vocês interpretem errado, né, que a gente não deve se esforçar, que a gente não deve ir atrás dos nossos objetivos, das nossas metas, de conquistar algo, né, orar por uma cura, orar por algo, orar com fervor, com intensidade. Não é isso, não me interprete errado. Entenda bem essa analogia que eu estou fazendo do jardineiro. O jardineiro faz o seu melhor. Ele escolhe a melhor semente, escolhe a melhor terra, ele ara, ele escolhe o melhor adubo, ele faz tudo que está ao seu alcance, da melhor forma possível. Mas ele entende que existe um momento que é Deus. Ele não quer impor a sua vontade. É esse o ponto. Nós, como cristãos, nós devemos traçar nossos objetivos, nossas metas, nos esforçar ao máximo, ser exemplo em tudo, orar com intensidade, com fervor, pedir o que a gente deseja diante de Deus, clamar por qualquer situação, por cura, por um emprego melhor, por, enfim, um salário melhor, um carro, enfim, o que for, a gente pode chegar diante de Deus, orar, apresentar a Ele todas as nossas petições, tudo o que a gente quiser, mas entender que a vontade de Deus deve prevalecer. E em tudo dar graças a Deus, em tudo ser grato, mesmo quando a nossa vontade não acontecer, mesmo quando algo que aconteça saia totalmente fora do que a gente pensava que poderia ser uma realidade. Ainda assim, ser gratos a Deus. O bom jardineiro, na verdade, o jardineiro que confia em Deus, aquele que se esforça, aquele que se dedica, aquele que faz o melhor que ele pode, quando alguém chegar para ele e falar: que jardim lindo, que árvore bonita, ele é aquele que vai dizer: foi Deus que fez. Ele entende que não é os seus esforços, que não é a sua vontade, não é o seu querer, não é porque ele merece algo, mas é Deus que fez aquela pequena sementinha germinar, que poderia não germinar. E aqui dali que faz tudo acontecer. A grande diferença, o ponto central, o que é mais importante, é Deus que faz. Eu quero finalizar com uma passagem muito linda também, um cântico de Paulo, Romanos, capítulo 11, se puder abrir. Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Que vai falar muito em resposta ao primeiro versículo que a gente leu, Deuteronômio. Esse trechinho aqui é conhecido como um hino de adoração de Paulo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja recompensado? A gente falou aqui sobre recompensa, né?
Quem pode exigir algo de Deus? Quem pode querer algo de Deus? Porque quem é que pôde dar algo a Deus primeiro? Ninguém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para todo sempre. Amém. Então a vontade de quem que está sendo cumprida em nossas vidas? Que seja a vontade de Deus, que a gente possa entender isso. Por mais difícil que seja, a gente possa entender que a vontade dele é a melhor em todo o tempo. Amém? Vamos terminar com um hino? Pode ser? Acho que pode ser o penúltimo. Aquela bondade me seguirá. Pode ser? Amém? Nesse momento, então, ore ao Senhor, apresente diante dele as tuas vontades, os teus desejos, os teus sonhos, as tuas dificuldades, os teus problemas, os teus sofrimentos, e peça que o Senhor conforte o teu coração, traga resposta a todos os teus questionamentos, e principalmente que Ele venha nos confortar em saber que a vontade dEle é a melhor, sempre e sempre. Amém? Nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Oh, aleluia! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Você pode cantar isso para ele essa noite? Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que possamos entender a vontade de Deus sobre nossas vidas. Quem sabe o que você está passando não seja a coisa que você mais gostaria de estar passando, mas entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Glorifique a Deus em todos os tempos da sua vida. Não só no tempo de fartura, não só no tempo que tudo dá certo, não só no tempo da prosperidade, da saúde, mas na dificuldade, na enfermidade, na perda, na dificuldade financeira, na falta de uma solução para as coisas. Creia que Deus continua sendo bom. Seja fiel ao Senhor. Aleluia, Deus. Nós queremos te agradecer por essa ministração hoje, Senhor, onde nós fomos lavados pela tua palavra, Senhor. Ensina-nos a confiar, crer e respeitar a tua vontade, Senhor. Não queremos ser rebeldes, Senhor, diz a tua vontade. Aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, em meio a, quem sabe, dificuldades, lutas, tribulações, perdas, nos dá sabedoria para aprendermos, Senhor. Eu clamo, Deus, pela tua igreja nessa noite. Eu oro, Deus, clamando a tua bênção, Deus, a tua bondade se estenda sobre nossas vidas nessa semana, Senhor. Que o Senhor venha abençoar o teu povo, Senhor. Que o Senhor venha prosperar, abençoar, abrir portas, Senhor. É o que nós oramos, Senhor Deus. Pedimos a tua bênção, pedimos a direção do Senhor. Queremos aprender, Senhor, também. Se as portas se fecharem, se não tivermos saúde, se estiver difícil, queremos aprender contigo, Senhor. Nos ensina cada dia mais a sermos fiéis, Senhor Deus, a ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma ótima sábado, retiro de mulheres. Olha só, vai ter uma equipe abençoada que vai estar cozinhando, certo? Uma equipe de chefes, certo? Liderada pelo chefe Alexandre, certo? Vai iniciar às 9 da manhã, tá, irmãs? Mas chega um pouquinho mais cedo. Vai bater aquele papinho para respirar aquele ar gostoso do sítio, certo? Então venha já um pouquinho mais cedo, coração preparado. Deus abençoe, irmãos, uma ótima semana a todos. Não saia desse culto sem abraçar pelo menos 5 pessoas, tá? Pelo menos, tá bom? De 5 para mais. Deus abençoe.